É claro que quando você fala sobre qualquer das pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é de fato um assunto bem desafiador. Mas quando as argumentações elas têm como base a palavra de Deus e não o achismo e não aquilo que a gente realmente pensa sobre as pessoas envolvidas, a palavra nos dá um norte bem interessante para podermos tomar uma posição sobre o que é, o que não é a pessoa e a personalidade do Espírito Santo. Esse é um ponto interessante para a gente analisar. Mas antes, porém, de adentrarmos definitivamente nesse tema, eu quero apresentar aqui aos irmãos algumas publicações. Nós fazemos parte aqui da igreja da área de publicações, e a gente sempre eu gosto de fazer algumas indicações de livros, e esses livros têm como objetivo o fortalecimento da nossa vida espiritual. Você vai tentar mais? Deixa eu pegar aqui os livros. Só terminei esse aqui. Você. Livros de fácil aquisição, fácil. Vou fazer aqui uma apresentação rápida para não perder muito tempo. As anotações quanto às nossas considerações hoje. Deixei nesse caderno. Tem uma sequência, eu não vou trabalhar com poucos versos, por isso eu normalmente nem faço nenhuma anotação quando eu estou pregando. Eu falo sempre o que vem à mente, mas esse tema eu resolvi fazer algumas anotações para ter uma linha de raciocínio contínua, Bom, primeiramente, esse cara que eu vi, ele veio para cá, nem sei porquê, gramática da língua portuguesa. Mas é interessante, né? Você está conversando, você está se expressando, você tem que saber o que fala, o que não fala, saber usar os verbos, os pronomes, os tempos verbais. Isso aí é interessante. Isso aqui eu paguei R$10 no acerto. Na realidade, o que me chama sempre a atenção esses materiais, eles têm um preço muito, muito acessível. Eles são muito acessíveis. E devido ao seu valor, eu acredito que a igreja ela deveria se empenhar mais na aquisição desses materiais. Questões que envolvem vida ou morte eterna, né? Como a gente sempre comenta. Francis Nichol, respostas às objeções. Tudo que você imaginar sobre lei, sobre graça, sobre Velho Testamento, Novo Testamento, serve para nós, não serve para nós, tudo essas perguntinhas, todas essas questões que normalmente é levantada. Os adventistas ensinam que somos salvos pela lei e não pela graça. O sábado era somente para os judeus, uma vez que nós não somos judeus, nós não precisamos guardar o sábado. Todas essas questões que você imaginar, elas estão aqui. Respostas às objeções. E o que me chama a atenção com esse livro, a primeira publicação dele é 1935. Ou seja, há quanto tempo que essas respostas foram dadas e as perguntas continuam sendo feitas? Porque dentro do estudo acadêmico, o que acontece? O que é interessante ou deveria acontecer? Foi feita uma questão, foi levantada uma questão, só que para essa questão já foi dada uma resposta. Se você não conseguir provar que essa resposta está errada, ela não pode ser repetida, a pergunta. A resposta já foi dada. Por que a pergunta continua sendo feita? Se a resposta que foi dada, repito, é uma resposta correta, a não ser que você prove, a tua resposta está errada, a pergunta pode ser feita novamente. Agora, se você não conseguir fazer isso, academicamente falando, é injusto você continuar fazendo a pergunta. Não faz o menor sentido. Esse livro é muito, Francis Nichol, muito, muito interessante. Outro livro que nós temos aqui
o saudoso Samuel Bacchiocchi, imortalidade ou ressurreição. Toda pergunta que você imaginar, questão de a constituição da natureza humana, como que foi formada a natureza humana, a questão de alma eterna ou alma não eterna, imortalidade da alma ou não imortalidade da alma, nós somos criados imortais ou nós nos tornaremos imortais? O texto que diz o inferno eterno, ele ensina de fato a punição eterna dos ímpios? Seria isso a vontade de Deus? Porque o texto diz, a palavra em si, inferno, ela significa isso que é pregado nas igrejas aí fora? Só a palavra em si. Sobre essa questão, sabe o que é interessante a gente notar? Questão do inferno eterno e imortalidade da alma, imortalidade inerente, porque nós também cremos em imortalidade, mas nós cremos na imortalidade condicional. É muito diferente de você ser constituído com uma natureza imortal. E o que acontece? Mais uma vez as perguntas são respondidas. E esse autor, ele faz o seu livro é organizado da seguinte maneira: ele pega o pensamento da pessoa que não é um adventista do sétimo dia e normalmente é um doutor em teologia, então não é qualquer pessoa sem nenhuma formação, e ele coloca, eles ensinam isso e tem base tal texto, e essa interpretação é errada por causa disso. Então é uma maneira ela evita o oportunismo. Normalmente o que acontece dentro dos ensinos aí fora, eles põem o ponto de vista deles e acabou, não existe mais nenhum outro ponto de vista. Samuel Bacchiocchi, ele trabalha diferente. Ele põe o que as outras pessoas pensam, que não se harmoniza com a fé adventista, e ele prova através da Bíblia, através do hebraico e do grego, que o ensino de fato não confere com a palavra. Aqui nós trabalhamos o inferno eterno, a imortalidade da alma, como será a ressurreição dos santos, aquela ideia de que a alma foi para o céu, o corpo somente está na sepultura. A ressurreição, de acordo com a crença popular, é a alma que nunca morreu assumindo novamente o seu corpo. E ele mostra biblicamente falando que isso é uma tremenda de uma heresia. Esse livro também eu acho muito, muito interessante. Eu acho que é dentro daquilo que o irmão White falou, que os dois enganos maiores de Satanás para esses últimos dias é a imortalidade da alma e a santidade do domingo. Essas palavras ela diz lá no livro O Grande Conflito. Então é muito, muito interessante que a gente esteja a par dessas questões através da palavra de Deus e de informações abalizadas. Samuel Bacchiocchi, Imortalidade ou Ressurreição. É outro livro também que é aquele negócio, dá um tempo para a TV que vai sobrar tempo para leitura. A Trindade, esse livro aqui já tem acho que uns 20 anos, mas é bem atual. Como entender os mistérios da pessoa de Deus na Bíblia e na história do cristianismo. A Trindade. Aí ele vai falar ele vai dividir questões sobre Pai, o Filho e o Espírito Santo. É também um livro muito maravilhoso. Ele confirma a nossa fé na Trindade. Por exemplo, a acusação que se levantou há um tempo atrás. Os nossos pioneiros os nossos pioneiros não eram trinitarianos. E essa é uma acusação que se levanta. É levantada essa acusação constantemente. Mas o que se entendia a princípio entre os nossos pioneiros como sendo trindade, eles não aceitavam como sendo verdadeiro. E isso é fato. A questão é o que se pregava a princípio. E você tem que imaginar o seguinte: eles vêm de várias denominações diferentes.
congregacionalistas, da metodismo, batista, católicos. O adventismo ele é formado por todas essas pessoas que viviam nessas denominações diferentes. Portanto, cada uma delas tinha um ponto de vista diferente sobre a Trindade. Eles não tinham de fato uma harmonia. A organização da igreja e os estudos posteriores chegaram a uma fé harmônica. Esse foi o objetivo de Deus. Agora, dizer que eles não criam na Trindade como ela era ensinada no catolicismo, ou na igreja batista, ou entre os presbiterianos, de fato eles não criam mesmo. Agora, como foi depois de organizado, e principalmente depois da irmã White escrever o livro Desejado de Todas as Nações, eles tiveram uma concepção mais clara sobre o assunto da Trindade e passaram a crer de fato que a Trindade não é um ensino apenas católico, é um ensino bíblico. E não aceitar a Trindade, repito, da maneira como que era pregado até então. E esse aqui é um ponto que deve ficar bem claro também. E agora esse livro aqui, nisto cremos, as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. São 6 doutrinas, nós temos 6 doutrinas, que elas se dividem em 28 crenças. Esse é o livro, nisto cremos. Comprei aqui no sebo aqui em Araucária mesmo. Estava 35, eu dei uma chorada, a mulher deixou por 30. Aí eu comprei esse livro. A minha felicidade é a aquisição de livros. Entre as coisas que eu gosto é adquirir livros. Esse livro é fantástico. Ele trabalha com todas as doutrinas adventistas do sétimo dia. É organizado pela nossa igreja, nisto cremos, e toda a liderança deveria estudá-lo, lê-lo. Ela vai trabalhar aqui com todas as nossas ensinos. Este livro aqui, comentário bíblico Andrews, vai de Gênesis a Esther. Esse livro aconteceu o seguinte: teve uma reunião agora de pouco. O irmão Davi, acho que foi, né, Davi? Teve uma reunião ali no Colégio Adventista. Só que eu, como eu não sou ancião, eu não tinha direito ao livro. Aí eu olhei eles distribuindo. Não vou dizer que eu copicei, viu, irmãos? Mas eu falei, eu também queria esse livro, né? Eu pensei comigo. Aí eu conversei com o irmão, falei, irmão, o negócio é o seguinte, eu sei que eu fiz uma brincadeira. Você entregou o livro para todo mundo aí, ó, mas por que você não entrega um livro para alguém que vai ler? Eu fiz uma brincadeira com ele. Entrega um livro para alguém que vai ler. E aí eu gostei de você, cara, eu vou te dar um livro. E esse é o comentário bíblico Andrews, de Gênesis a Esther. Eu acho que a igreja, ela pegou aquele Logos, que era mais antigo, e ela relançou o Logos, só que agora como comentário bíblico adventista do sétimo dia, mais moderno, capa dura. E esse aqui foi um presente. Eu já li alguma coisa, já li aqui algumas páginas dele aqui, e sobre o que está contido nele ainda não posso fazer as minhas considerações, mas eu acredito que é um material, esse material que a gente sempre tem estudado. Irmãos, feito acredito que ficou até longa essas observações, mas é um momento que eu tenho, e dentro do cargo que a gente tem aqui na igreja, é esse momento que eu tenho para fazer a apresentação desses materiais. Você imaginou agora, sábado à tarde? Que delícia! Você pega um capítulo, lê um, vai para outro, sempre temas diferentes,
não torna cansativo. Como você vê, chegou sábado de noite, aí você pode dormir. É isso? Bom, personalidade, a divindade e a personalidade do Espírito Santo. Tendo em vista as funções do Espírito Santo dentro do plano da salvação, o inimigo das almas tem batido muito forte contra o Espírito Santo. E é como a gente falei aqui, o objetivo não é eu trouxe uma definição cabal sobre o tema. A questão é que os textos bíblicos nos dão condições de tomar um posicionamento e ter uma ideia bem definida sobre o Espírito Santo. Os textos bíblicos são suficientes para nos dar estas condições? E eu posso fazer uma afirmação aqui. Eu posso responder afirmativamente que sim. Na realidade, meus queridos, se a gente for observar, não são questões doutrinariamente falando tão complicadas assim de se entender, que causam divisão na igreja. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei sabendo sobre uma questão do Espírito Santo, sobre uma divisão que tinha acontecido com respeito do Espírito Santo. Em uma outra igreja houve uma divisão com respeito aos dízimos. Daí uma outra igreja, uma divisão com respeito da pessoa de Jesus Cristo. Aí eu me pego pensando o seguinte, eu fico imaginando, mas não temos na palavra de Deus textos suficientes para rebatermos qualquer tipo de acusação que possa ser feita? E muitas vezes quando vêm essas divisões, são porque são levantadas questões que não são respondidas. E o Ellen White diz também que um dos objetivos das divisões, já que elas acontecem, não estamos falando aqui que seria o ideal, é que as pessoas parem de aceitar uma determinada doutrina, simplesmente porque ele está indo para a igreja lá e aquela igreja ensina isso. Eu acho que seria muito, muito interessante para cada membro adventista do sétimo dia, ele ter uma base forte e sólida na sua união com Cristo, independentemente de pastor, da igreja, de certa maneira, e do ancianato. Como que você pode esmiuçar, explicar isso mais detalhadamente? Alguém chega para você e pergunta: eu estou com dúvidas a respeito do Espírito Santo, ou do dízimo, ou de Jesus Cristo. O que você pode me instruir? É nesse sentido. Você pode indicar uma outra pessoa? Pode, mas a questão foi levantada para você a princípio. Vamos ao nosso primeiro texto então. Nós temos ali 11 e 3. E vamos ao nosso primeiro texto. Nós temos aqui Mateus 12. Alguns versos eles enfatizam tanto a personalidade como a divindade do Espírito Santo. Outros versos vão enfatizar a personalidade e outros versos vão enfatizar a divindade. Daí dentro do texto e o próprio contexto, a gente vai poder identificar a que aspecto do Espírito Santo o texto está enfatizando. Mateus 12, 31 e 32. Jesus realizou uma cura e essa cura foi questionada pelos judeus ali de plantão. E o verso 31 e 32 diz assim: por isso eu vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens,
mas a blasfêmia contra o Espírito Santo ou contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será isso perdoado, nem nesse mundo, nem no porvir. Jesus Cristo fez um milagre, e esse milagre de Cristo foi atribuído ao principal dos demônios. E essa atribuição de uma atividade divina ao demônio foi considerado uma blasfêmia. Interessante que quem está envolvido aqui é o Espírito Santo. E nós podemos afirmativamente falar o seguinte: primeiramente, você não se blasfema de um poder ou de uma força ou de uma energia. Esse é ponto claro dentro da palavra de Deus. Você só se blasfema se a pessoa que está envolvida for uma pessoa divina, e ela tem que ter personalidade. Essas duas características: é uma pessoa divina, e ela, automaticamente, se é pessoa, ela tem personalidade, e ela preenche os requisitos de uma pessoa divina. Caso contrário, é impossível que você não se blasfema de uma energia ativa, de uma força ou de um sentimento. Tem que ser divino e tem que ter personalidade. Caso contrário, seria impossível que se blasfemasse desta pessoa. Portanto, vindo da palavra de Cristo, ele diz: se você blasfemar contra o Espírito Santo, que também é conhecido como pecado contra o Espírito Santo, você não terá perdão. Quando você está estudando João, capítulo 14, o capítulo 14, 15 e 16 apresenta ali as realizações do Espírito Santo enquanto Cristo ascendeu aos céus. E entre as tarefas do Espírito Santo ele nos convenceria do pecado. Uma vez que você não deixa a voz do Espírito Santo trabalhar no teu coração, você não se convence do pecado, você pratica o quê? O pecado contra o Espírito Santo. Não existe mistério nenhum sobre essa questão do pecado contra o Espírito Santo. Existe que a função dele é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele não realizando essas funções em nossa vida, devido à insistência em fazer o que é errado, automaticamente você está pecando contra o Espírito Santo, que é chamada em Mateus de a blasfêmia contra o Espírito Santo. E para se blasfemar, Jesus Cristo mesmo foi acusado de blasfêmia. E por que ele foi acusado de blasfêmia? Jesus pergunta: mas por qual das obras que eu faço que vocês querem me apedrejar? Que vocês me perseguem? E Jesus Cristo diz: não é por uma boa obra que nós te perseguimos. Não. Os judeus dizem a Jesus: é porque você, sendo homem, te faz Deus a ti mesmo. Se a blasfêmia contra Cristo foi considerada contra Jesus, foi chamado de blasfêmia, aqui nós entramos também em outro tema, a divindade do Filho de Deus, a divindade de Cristo. Essa mesma definição nós levamos ao Espírito Santo. Para se blasfemar, assim como de Jesus, assim como do Espírito Santo, exige-se que ele seja Deus. E as pessoas confundem também. Mas vem cá, tem Deus, o Pai, o Jeová, tem Jesus Cristo, o Filho, e tem o Espírito Santo. Como assim que os três são Deus? Aí nós não teríamos três deuses? Eles perguntam. E os arianos mais ousados ainda vão dizer: então você entra numa panificadora, você pega 3 pão, e na hora de pagar, você quer pagar só um.
Mas você levou 3, você não levou 1. A questão é a seguinte, meus queridos. O texto diz: o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Não são 3 deuses, é um Deus em 3 personalidades distintas. E o Espírito Santo, dentro dessa relação coordenada, ele é Deus. Afinal de contas, você pode blasfemar contra ele, e só se blasfema, a definição bíblica, se a pessoa envolvida for Deus. Esse é o ponto levantado por Jesus aqui. Vamos agora a 1 Coríntios 12, verso 11. Coríntios 12, verso 11. Sequência ali, né? Acerca dos dons espirituais, o apóstolo Paulo está falando aqui sobre a tarefa exercida pelo Espírito Santo na divisão de dons dentro da igreja. E todo o capítulo, todo o versículo do 1 de 1 Coríntios, do capítulo 12, do 1 ao 11, ele vem traçando essa argumentação. A atividade pessoal do Espírito Santo na divisão dos dons dentro da igreja. E o verso 11 ele diz assim: mas a um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Quais são as ações do Espírito Santo aí? Ele distribui, ele escolhe, ele renega, ele aceita, como lhe apraz. Agora, nossos amigos arianos de plantão, o que eles vão afirmar sobre essas atitudes, essas ações pessoais realizadas pelo Espírito Santo? Isso requer desejo, requer pensamento, requer atitude, requer comunhão, conversação, e isso é realizado pelo Espírito Santo. Cada um ele distribui segundo lhe apraz, ou em outra tradução, segundo a sua própria vontade. Aqui a ideia de força, de energia e de sentimento e de energia ativa, isso aí cai tudo por terra. Isso aqui é uma atividade interpessoal, ou seja, de pessoa para pessoa. Vamos usar mais um texto, Romanos 8. Esse texto de Romanos aqui não é esse verso ainda, mas vamos ler esse texto. É um dos textos mais fantásticos que eu considero sobre tanto personalidade como divindade do Espírito Santo. Mas vamos ver aqui Romanos primeiro. O verso 26 de Romanos 8. A intercessão do Espírito, semelhantemente nos assiste. Romanos 8, 26 diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. O que nós podemos retirar desse verso em Romanos 8, 26? O Espírito Santo está fazendo aqui, de acordo com Paulo, uma intercessão. Intercessão requer 3 pessoas: o pedinte, o que intercede e o que recebe. É por alguém em favor de alguém. Por alguém, por exemplo, quando você ora, quando nós oramos, é o Espírito Santo que faz a tarefa de levar até Deus as nossas petições, de maneira que ele não pode ser o próprio Deus. Ele não pode ser ele recebe a petição, ele intercede por nós,
de maneira que ele não pode ser quem intercede e quem responde à intercessão ao mesmo tempo. A intercessão inevitavelmente exige 3 pessoas envolvidas. Eu peço e essa pessoa representando a minha petição perante uma outra pessoa. É essa a tarefa do Espírito Santo através das nossas orações. E ele intercede por nós dentro do contexto de Romanos 8 perante o Pai. Isso é tão fantástico porque ele coloca tanto a personalidade do Espírito Santo, porque ele se identifica como humano, e a divindade do Espírito Santo, porque é ele que chega perante Deus, de maneira que ele, Espírito Santo, perscruta as coisas de Deus. E mais além ainda, nós vamos ver um texto que eu considero ele ainda mais claro sobre essas coisas, sobre essas questões, do que esse de Romanos ainda. Portanto, 3 pessoas são necessárias quando se há uma intercessão. Não pode haver uma pessoa só, porque, pela lógica, não pode haver 2 pessoas só, quando a questão é uma intercessão, e é necessário que tenha no mínimo 3 pessoas envolvidas, para que haja uma intercessão. São João capítulo 16, do 15 ao 16, o capítulo 14, 15 e 16, nós não vamos ler por questão de tempo. Todo o capítulo ali apresenta as atividades do Espírito Santo a partir do momento da ascensão de Cristo. E o texto ali diz que Cristo ascenderia aos céus. Cristo ascenderia aos céus e ele enviaria um outro consolador. O outro, do grego alós, da mesma espécie. E Paráclitos, o consolador, ou advogado, ou o nosso representante. Tudo isso está ligado à palavra grega Paráclitos. Significa o consolador, o intermediador, o intercessor, o advogado. São essas as realizações do Espírito Santo. Realizações estas extremamente pessoais. Caso contrário, não seria possível que ele realizasse essas atividades. No livro de Atos apresenta também algumas ações pessoais do Espírito Santo. E vamos lá até Atos, ler estas ações então. No capítulo 16, vai ser o nosso primeiro texto em Atos, capítulo 16, o verso 6 e 7. O texto diz assim: E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, quem os impediu? O Espírito Santo, de pregar a palavra na Ásia. Ações pessoais. O verso 7: defrontando a Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. A relação intercambiável. O Espírito Santo e o Espírito de Jesus, ambos são o Espírito Santo. Mais uma atividade exercida pelo Espírito Santo que mostra a sua pessoalidade. Lá em Atos 8, 29 diz assim, texto muito conhecido ali, Filipe e Eunuco, onde o Filipe dá um estudo bíblico ao eunuco, tendo como base Isaías capítulo 53. O eunuco lia Isaías e Filipe pergunta: compreendes o que lês?
ele diz para Felipe: como que eu vou entender se ninguém me explicar? Aí chega o Espírito Santo no verso 29. Então disse o Espírito a Felipe: aproxima-se desse carro e acompanha-o. Olha a atividade do Espírito Santo. Há uns anos atrás foi lançado pela Casa Publicadora Brasileira um livro de nome O Nosso Amigo o Espírito Santo. Leroy Edwin Fromm é o nome do autor do livro. Eu comprei o livro, mas infelizmente eu perdi esse livro. E o Espírito Santo é isso. Ele conversa com Felipe e diz: Felipe, segue com esse cara no carro. Ele está lendo Isaías. E aí você vai esclarecer, porque ele está precisando de ajuda. Interpessoal, uma amizade, um companheirismo sendo realizado pelo Espírito Santo. Essa atividade não pode ser feita por uma força, por uma energia ou por um sentimento. As pessoas estão preocupadas quando nós falamos sobre a personalidade do Espírito Santo. Elas ficam preocupadas com o corpo do Espírito Santo. Só que daí nós temos um problema muito grave, quando para ser uma pessoa, a Bíblia não diz que para ter uma personalidade ou ser uma pessoa, necessariamente tenhamos que ter um corpo, porque o texto vai dizer que Jesus, falando a respeito de Deus, diz que Deus é Espírito. E nem por isso nós poderíamos afirmar então que, por essa definição, Deus deixou de ser uma personalidade, porque Cristo, referindo-se ao Pai, diz que Deus é Espírito. A irmã White, comentando esse texto de Deus ser Espírito, ele diz que em Deus só existe a mais pura verdade. Ali não está preocupado com a questão física de Deus, assim como os textos não estão preocupados com a questão física do Espírito Santo. Atos 13, verso 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra as que eu tenho chamado. Atos 13, verso 2. Olha a organização. Disse o Espírito Santo: separai para mim Paulo e Barnabé. Ações pessoais exercidas pelo Espírito Santo. Atos 15, verso 28. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Foi aquela comissão que houve no capítulo 15 de Atos, dando a organização necessária ali para o andamento da obra. O que seria de fato necessário e o que não era mais necessário dentro das doutrinas cristãs essenciais. E o texto diz, fazendo uma relação de pessoas, porque quem está falando aqui? Olha o contexto: homens que têm sido exposto a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 27: enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. É o discurso de Pedro, né? O contexto aqui é o parecer de Tiago, na realidade. Aí no verso 28 ele diz assim, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais. O que estava organizando a igreja ali no seu princípio? O Espírito Santo. Continuando agora, o uso da palavra poder e Espírito Santo. A definição do Espírito Santo como sendo um poder, ela não está errada. Agora, se ela considerar exclusivamente como poder, aí está errado. Até porque nos textos que nós vamos ver, as duas palavras, tanto o poder como o Espírito Santo,
elas são usadas no mesmo verso e juntas, de maneira que causaria uma grande confusão se a definição de Espírito Santo fosse meramente o poder de Deus ou um poder agindo aqui na terra. Pode ser considerado um poder, mas não somente isso. Temos que analisar o Espírito Santo da seguinte maneira: a sua divindade e a sua personalidade. Lucas capítulo 4, verso 14. Lucas 4,14 diz assim. Nós vamos trabalhar agora com os versos que usam tanto o Espírito Santo como a palavra poder num único verso, para compreendermos melhor essa questão. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Definindo o Espírito Santo como sendo somente o poder, nós teremos o texto da seguinte maneira: então Jesus, no poder do poder, regressou para a Galiléia. Isso é ilógico, chega a ser irracional. Jesus no poder do poder. Infelizmente, nossos amigos antitrinitarianos, que consideram o Espírito Santo como sendo meramente o poder de Deus, ou a energia ativa, ou o sentimento de Deus derramado aqui nessa terra, não compreenderam essas questões. Atos 10, 38. Vamos ver o que diz lá em Atos 10, 38. Vai dizer assim: então Jesus disse: respondestes corretamente, faze isto e viverás. Opa, Atos 10, eu li Lucas 10. Atos 10, 38 diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então aqui nós temos Jesus, e o texto seria lido da seguinte maneira: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com poder e com poder. Ilógico, irracional até. Então tenhamos que o Espírito Santo não é somente o poder de Deus. Pode ser, mas não exclusivamente o poder de Deus. Vamos agora considerar o relacionamento coordenado entre Pai, Filho e o Espírito Santo. Nós temos ali 2 Coríntios 13, 13. Esse texto é clássico, quando o assunto é a personalidade e também a divindade do Espírito Santo, porque é uma relação coordenada. O que é uma relação coordenada? Se eu estou falando de um ser divino, na primeira menção desse ser, na segunda menção desse ser, eu também estou falando sobre um ser divino e pessoal, o terceiro ser mencionado não pode ser inferior a um ser divino e pessoal também. Por exemplo, se eu fizer uma lista, se eu colocar aqui uma laranja, uma banana e uma maçã, e daí aqui eu coloco, vamos dar um exemplo aqui, um repolho. Nessa relação, se eu fizer uma relação coordenada, o repolho não tem nada a ver com a maçã, com a laranja e com a banana. Ele tem que estar fora. Se o Espírito Santo não é um ser divino e pessoal, na relação coordenada e intercambiável, ou seja, que tem a mesma natureza em essência, o Espírito Santo deveria estar fora. E o apóstolo Paulo diz com todas as letras: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, veja bem, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Deus, Jesus, é uma pessoa divina? Deus é uma pessoa divina? Agora eu pergunto, por que o Espírito Santo não seria uma pessoa divina?
E uma outra palavra, uma outra questão: você pode manter comunhão com uma força? Tem como manter comunhão com uma energia? A comunhão só é possível se é uma pessoa. É essas questões que devem ser compreendidas. Mateus 28. Antes da gente, na mesma linha de raciocínio, vai Mateus. Mateus capítulo 28, 11:30 aí. Mas já estamos chegando no finalmente, meus queridos. Mateus capítulo 28, no verso 19. E o texto vai dizer: e ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome singular, para citar 3 pessoas. Está entendendo? Mateus capítulo 28, verso 19. Obrigado, irmão. Com essa água aqui eu consigo chegar até umas 2 horas de tarde. E ide, portanto, fazer discípulos a todas as nações, batizando-as em um nome. São 3 pessoas mencionadas, e o singular para nome. Aí ele continua: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é óbvio que aqui nós temos que compreender o seguinte: a compreensão das 3 pessoas, quando esse batismo fosse realizado no nome das 3 pessoas, ela deveria ter chegado a níveis admissíveis de se batizar no nome dessas 3 pessoas. Aí algumas pessoas dizem: mas Atos dos Apóstolos diz que eles não batizavam em nome do tal Espírito Santo. Eles só batizavam o nome de Jesus. Batizou-se no nome daqueles que eles compreenderam até então. Eles mesmos vão dizer: nós sequer sabemos que existe o Espírito Santo. Como que eles seriam batizados no nome de algo que eles nem sabiam que existe, que existia até então? O que Jesus está fazendo aqui, nessa fórmula batismal, ele está dizendo: ao momento em que essa mensagem for pregada ao mundo, a compreensão de Pai, do Filho e do Espírito Santo dará direito ao batizante de ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque ele já compreendeu quem são essas personalidades que estariam envolvidas no nome que está sendo citado. E nome aqui citando 3 pessoas. A mesma coisa de Deus, não são 3 deuses, são um Deus em 3 personalidades distintas. Continuando, Atos capítulo 5. E daí nós vamos aqui para o nosso último verso. Vamos ver esse de Atos e depois nós vamos para o nosso último verso. Molhei o dedo e usei o outro. Molhei à toa. Atos. Esse texto de Atos é aquele texto que a gente faz aquela questão da coordenação também, e é intercambiavelmente usado para dizer: se eu estou falando no verso primeiro, Pedro afirma: você mentiu ao Espírito Santo. Ele está num diálogo com Ananias e Safira, em Atos capítulo 5. Na sequência, ele faz a questão: você não mentiste a homens, você mentiu a Deus. Ou seja, na mente de Pedro, mentir ao Espírito Santo era o mesmo que mentir a Deus. E aqui eu quero fazer uma observação, meus queridos. Nessa tentativa constante que os seguidores de Ario atual fazem contra o Filho e contra o Espírito Santo, automaticamente eles denigrem a imagem do Pai. E eu não sei se eles já chegaram a pensar sobre as questões.
quando você menospreza Jesus. E isso eu sei porque eu tenho a tradução em casa. A TNM eu tenho em casa. Então eu estou falando do que eu estudei, não do que me falaram. Todos os versos que falam sobre Jesus e sobre o Espírito Santo têm a tendência de menosprezar Jesus e menosprezar o Espírito Santo. Só que quando você faz isso, você também denigre a imagem de Deus. Por exemplo, eles chegam ao ponto de escrever a palavra Espírito Santo com letra minúscula. Isso é um absurdo, meus queridos. Se você tem uma pessoa, você não escreve o nome de uma pessoa com letra minúscula. E se essa pessoa ela for divina, é pior ainda. Entra na própria condenação de Cristo. Entra na blasfêmia contra o Espírito Santo. Você só pode blasfemar, repito, contra Deus. Aí você pega todas as vezes em que o Espírito Santo é citado, você escreve com letra minúscula. E infelizmente a gente não vê como isso possa ser mudado entre eles. Infelizmente. Nosso último verso desta manhã, aqui está em 1 Coríntios 2. É aquele texto que a gente disse que eu considero ele mais forte do que Romanos 8, verso 23. 1 Coríntios 2, 10 e 11. Já aqui, finalizando aqui nossas considerações. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. O verso 9, ele nos dá um contexto, que daí ele fica mais interessante. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí o verso 10, que agora nós temos um contexto. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Olha a clareza desse verso. Vamos ler o 11 antes de. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Perdão. Por que eu acho esse texto de Coríntios aqui muito expressivo e muito forte? O texto está dizendo que o Espírito Santo, ele perscruta a mente de Deus. Isso aqui não é um autorreconhecimento de Deus. Ele deve ser algo distinto de Deus. Ele não pode ser Deus, como sendo ele, Espírito, ser o próprio Deus. Ele é divino, mas ele é distinto. E ele perscruta as coisas de Deus. Então ele tem que ser um ser à parte de Deus e tão divino como Deus, porque o perscrutar significa ele faz o reconhecimento da própria mente de Deus. Aonde eu quero chegar? Como se entende um sendo um? Como se entende um humano sendo um humano? Se eu falo para você que eu estou sentindo uma dor de cabeça, por que você vai se identificar comigo? Porque você também já sentiu, você sabe como é. Você é um humano, você entende um humano. O Espírito Santo, ele é distinto de Deus e ele compreende Deus. Por quê? Porque ele é Deus. Ele perscruta a mente de Deus, porque ele, Espírito Santo, é Deus.
É por isso que ele pode compreender, ele pode interceder, ele pode ser blasfemado, porque ele preenche todos os atributos de Deus, são preenchidos na pessoa do Espírito Santo. Meus queridos, chegamos então ao final das nossas considerações. Esse é o assunto que eu queria tratar fazia um tempo já. E os textos estão aí, a Bíblia está aí. Vamos tirar mais tempo para... O apóstolo Paulo tem essa facilidade. A irmã White chega a dizer que se ele tivesse sido mais compreendido, ele fez uma tarefa, é o apóstolo dos apóstolos, sem sombra de dúvida, mas ele consegue tirar grandes ensinamentos doutrinários de conversas que não tinham nem tanto a intenção de ser tão profundo assim. Até porque a igreja de Corinto aqui não estava nem preparada para compreender toda a eloquência do apóstolo São Paulo. E nós possamos estar cientes de que o Espírito Santo é uma pessoa e é divino, é Ele que intercede por nós perante o Pai. É essa a função que foi deixada ao Espírito Santo. Talvez não tenhamos de fato todas as respostas, mas eu acredito que o que a gente tem dentro da palavra é o suficiente para tomarmos uma posição a favor da verdade. A pré-existência de Cristo, a divindade de Cristo, a personalidade e a divindade do Espírito Santo, esses assuntos devem estar bem claros na nossa mente, porque quando vierem manifestações sobrenaturais, e isso vai ser, nós temos no Apocalipse ali, o texto vai dizendo que da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta surgirão espíritos de demônios que enganarão a muitos, e somente aqueles que têm a palavra nos seus corações poderão resistir a estes momentos. E qual é a função do Espírito Santo? Ele nos encaminhará, ele nos fará lembrar de tudo aquilo que temos escutado. Diz-nos o profeta Isaías: você estará andando pelo caminho e escutará uma voz que dirá: este é o caminho, nele andai. Que Jesus, que o Espírito Santo de Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.